Rapidão. Sim. O jogo foi sexta-feira, muita coisa já aconteceu também depois disso, mas o Brasil precisava vencer, precisava não tomar gols, até para a defesa ter mais respaldo, mais tranquilidade. Só que os problemas apareceram e o problema tem nome, Rafinha. Se o Rafinha... Não sei se ele vai voltar para a Copa ainda, porque o Brasil não pode mais substituir, não pode mais trazer um jogador no lugar, mas teremos que buscar um substituto entre os convocados. E para você, qual é o nome ideal para substituir o Rafinha contra a Escócia? Ai, a gente brigou aqui... Pergunta direta, hein? A gente brigou aqui a semana toda para falar que o Rafinha estava abaixo de outros jogadores que poderiam entrar no lugar dele ali, até o próprio Danilo fazendo aquele meio de campo, chegando um pouco mais à frente. Depois falou-se também, acho que quem que a gente falou aqui? Que a gente brigou? Luiz Henrique. Luiz Henrique também, que poderia fazer esse meio campo até o ataque. O Endrick, o Ryan, nós falamos tantos nomes, só que a gente não esperava que essa lesão chegaria no Rafinha, né? Nenhum jogador a gente espera isso. Mas assim, o lado bom, que eu tenho que ressaltar aqui, o milagre do Alisson apareceu e aconteceu no jogo. Né? O Alisson fez um milagre numa cabeçada. E eu tenho que falar porque eu sou um crítico aqui. Um crítico fortíssimo do Alisson. E eu tenho que falar que ele fez um milagre. É a Copa dos Milagres. Se você Acho que eu vou em casa, não, vou tirar um cochilo, vou dormir. Curaçao, o Eloy Lu lá também fez um ataque, uma defesaça. Quem mais veio? Courtois ontem, o que pegou? Então é a Copa dos Milagres, menina Renata. É uma coisa linda de ver. Quem gosta dessa profissão de goleiros, muita gente não gosta, a gente só quer fazer gol, mas de goleiro você tem que ver que o Alisson fez o primeiro milagre dele numa Copa do Mundo. Então isso pra mim foi emocionante também. Ai. Poucos goleiros terão hein? 3 Copas, não é? E outra coisa, futebol é coletivo e é sobre isso, Edu, que eu quero falar com você. Qual é a avaliação do coletivo? Defesa, meio campo e ataque. Haiti, adversário fraco, ok. Brasil teve gols anulados, né? Não estava em condição legal. Mas e aí? Qual é o saldo? Renata, eu gostei. Gostei, sim. A gente teve uma evolução do primeiro para o segundo jogo. A gente viu uma seleção mais combatida, uma seleção mais atenta. É claro, como todo mundo vai falar aqui, o Haiti, mas não importa. Acho que o mais importante de tudo foi a postura dos jogadores da seleção brasileira. Já estavam muito mais ligados, mais concentrados, né? Não deixando brecha para ninguém, porque a gente sabe que a Copa do Mundo a gente está vendo algumas surpresas e aí o Brasil vai e consegue fazer os gols que dá mais tranquilidade. Só me chama mais atenção com relação ao segundo tempo, Renata. Eu não gostei do segundo tempo, parece que a seleção já estava de barriga cheia. Eu acho que a gente poderia ter insistido mais, né, pressionado mais a equipe do Haiti para que a gente pudesse fazer mais gols. Os substitutos não foram bem, é isso? Para você baixar a qualidade? Não, é claro que quando você mexe, né, você mexe também no entrosamento também. Então isso acaba também dificultando. Mas gostei das entradas, né? O Martinelli entrou, deu uma finalização na trave, por mais que esteja impedido, né? O Endrick fazendo gol impedido também, mas estava lá para finalizar. Gostei sim das entradas, mas só que a gente não teve eficiência para fazer os gols. Faltou aquela definição. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Cicinho. Qual é o saldo desse 3-0? Bacana para o Brasil. Claro, tá numa briga ali por Marrocos, para ver quem vai ser o primeiro colocado nesse grupo. Mas eu acho que traz alívio. Vencer e convencer. Exatamente, traz alívio e essa tranquilidade, né, para você trabalhar para jogar contra a Escócia. O Brasil, se a gente for analisar a partida, 45 minutos ele definiu a partida. E a gente sabe quando isso acontece, quando você conquista um placar elástico assim de 3-0, o normal é também você dar uma freada no ímpeto, você dar uma poupada, você não precisa se expor tanto. E foi o que o Brasil fez, né? As notas positivas exatamente foram as substituições. O Ederson também entrou bem, ele acabou perdendo um gol, mas é um jogador que mostrou personalidade. Eu esperava só um pouquinho mais do Ryan. Achei que o Ryan, assim, estava muito tímido, é um jogador que na individualidade ele sobressai, poderia ter feito mais isso depois que entrou o Endrick, ele se entendeu melhor com o Endrick. Eu só esperaria um pouquinho mais dele, mas entendo também que é uma estreia na Copa do Mundo, o jogador mais jovem da seleção brasileira. O importante foi a vitória. Mas o Brasil também vinha com dúvidas, deixando o torcedor apreensivo. E eu tinha uma convicção, não no placar, e sim de que não tomaríamos gols. Era a minha convicção de verdade. Eu falei até aqui. Chico. Até pela fragilidade do adversário, né? Isso não está servindo muito na Copa, não. É verdade, tem razão. Me preocupou um pouquinho o segundo tempo. Acho que o Brasil, se apertasse um pouquinho mais, pode ser um grupo definido aí por saldo de gols, a gente poderia ter feito um resultado melhor. Mas
é uma vitória que está na conta do Carlo Ancelotti. É ele que foi duramente, pelo menos por mim, né, criticado na estreia. Nesse segundo jogo, as convicções dele, as apostas dele surtiram efeito. O Lucas Paquetá, como mudando até o conceito que ele tinha como mais um jogador de meio, fez um grande jogo. Fez um grande jogo e está se afirmando ali como esse cara. A gente queria o Danilo, né? E ele na hierarquia sempre olhando para o Paquetá, e o Paquetá participou dos gols, foi jogando até um pouquinho mais defensivo ali, mas o Brasil recuperava a bola e ele tinha um passe muito qualificado, sempre buscando o Vini Júnior. A movimentação no Matheus Cunha foi excelente, que é outra aposta dele. Né? O Ancelotti ele tem algumas convicções que ele não abre mão. O Casemiro, por exemplo, que até não foi tão exigido nesse jogo, mas ele deu mais uma chance para o Casemiro, tirou o Igor Thiago lá. Então dá para dizer que essa vitória e pelo menos essa consolidação de uma ideia está muito na conta do treinador. Era um adversário mais frágil, mas a gente fez o que precisava fazer, que era um placar no mínimo aceitável. Né? Eu esperava de 3-0 para cima e pelo menos a gente conseguiu isso. Sgarbi, uma coisa interessante é que sempre tem a eleição do melhor jogador da partida. Foi o Vini Júnior, mas a pergunta é a seguinte, para você, quem foi mais importante para esse resultado, o Vini ou o Matheus Cunha? Matheus Cunha, né? Ele entrou bem, é um jogador que... E se discutia muito assim, poxa, o Hendrick tem que entrar naquela vaga, com razão, porque entrou e já colocar ali um fogo no jogo diferente, o moleque tem que estar mais em campo. Mas o Matheus Cunha entrou e deu conta do recado, e é uma função muito diferente do Igor Thiago. Ele não é aquele 9 que fica ali na frente, brigando pela bola. Ele sai da área também, tem uma qualidade no passe. Ele tem velocidade. Então ele joga... Ele é o 10 do United, né? Um cara que... Ele tem uma função muito importante lá também. É um jogador que pode agregar muito agora nessa Copa para a seleção brasileira. Eu gostei, eu concordo que, poxa, o segundo tempo talvez se esperava mais. 2 gols anulados, né? No modo geral na partida, senão o placar teria sido até mais elástico. Só com 3-0 na primeira etapa, tiro curto, já tivemos algumas situações de lesões também. Na minha opinião, é natural nesse momento, o jogador também no segundo tempo, sabendo ter um placar favorável, um placar legal, talvez não se expor tanto numa partida como essa, apesar de que, claro, o saldo pode fazer diferença, mas gostei da partida. Deposita-se sobre ele uma confiança que eu acho que ele pode entregar, mais uma vez destacando, se bem fisicamente, né, se bem preparado. Ele tem feito um trabalho intensivo e tal para se preparar. Depois do jogo contra o Haiti, o próprio Carlo Ancelotti confirmou que ele estaria no grupo, mas não confirmou no time titular. E agora mais ainda necessário, né, Renata? Porque essa contusão do Rafinha aí... E veja você, Renata, eu acho que a gente precisa, de fato, destacar os problemas que nós vivemos com os jogadores que foram cortados e com as contusões dentro do período de Copa e dentro da Copa. Né? Porque perdeu o Militão, que seria titular, perdeu o Rodrigo, perdeu o Estevão, perdeu o Wesley, o Neymar poucos dias antes da Copa, a lesão, agora perdeu o Rafinha. É muito problema, Renato. Nós estamos falando de 6 jogadores. Claro que o Neymar não foi cortado, né? Está se recuperando e vai entrar nesse período agora, a partir do jogo contra a Escócia. Tomara que aconteça. Mas 6 jogadores, Renata, mais que meio time de problemas. E nós estamos falando aí desses jogadores, nós estamos falando de pelo menos 5 jogadores titulares absolutos. O nosso lateral que foi cortado era titular. O Rafinha titular. O Militão seria titular. O Rodrigo brigaria para ser titular. O Estevão seria titular. É muito problema para uma seleção que já não tem grandes referências. Então, que bom ver o Neymar de volta aos poucos e tomara que não tenha nenhum problema. Tomara que ele volte, ele em campo, ele consegue fazer algo diferente. Mas se a seleção entender, assim como a Argentina entende, que dá a bola... E não estou comparando jogadores, pelo amor de Deus. Estou falando da função que cada um pode exercer. O Neymar com a bola nos pés, ele é genial. Então, se a seleção corre por ele, ele pode fazer essa bola chegar onde outros não conseguem. É a nossa esperança. Porque por mais que o Rafinha não enchesse os olhos até aqui, é um jogador titular desse time. Que o Ancelotti tem muita confiança. E que bom, pelo menos, ver que o Neymar já está treinando, está de volta e que pode ser importante também contra a Escócia, mas depois na sequência da Copa. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Trouxe um corte sensacional do Capelanes, sabe? Do Chico, do Cicinho, do Edu Dracena, da própria Renata Fã, do Ronaldão, analisando essa vitória de 3-0, né? Em cima da equipe do Haiti.
né? O Brasil vai ter que fazer mais futebol, vai ter que jogar mais futebol se quiser, né, alcançar grandes coisas ainda nessa temporada, quiser avançar na Copa do Mundo. Então, assim, minha expectativa é a melhor possível. Vamos torcer para que o Brasil consiga, sim, melhorar cada vez mais, né, como nessa Copa do Mundo. Quem gostou desse futebol, né, que a seleção apresentou, vocês acham que é um futebol para conseguir conquistar essa Copa do Mundo, com a Argentina jogando muita bola? Então, assim, o Brasil vai ter que jogar mais bola se quiser, né, conquistar grandes coisas ainda nessa temporada. Vocês concordam, amigas e amigos? O que vocês acham sobre essa vitória, né, da seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Se inscreva no canal, amigas e amigos, deixa o like e até a próxima!